Pai, por que o homem caiu? Para entendermos sobre a queda, nós precisamos ir em Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17. A palavra de Deus diz assim: E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: Você pode comer o fruto de qualquer árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma desse fruto, dessa árvore, pois no dia em que comeres, certamente morrerás. É importante aqui a gente notar que a palavra de Deus diz assim: E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem. Então esse versículo de Gênesis é uma ordem? É um exemplo de uma ordem, é um exemplo de um mandamento, né, que foi dado ao Deus, ao homem. Né? E quando Deus dá esse mandamento ao homem, essa ordem, ele também faz um alerta do que aconteceria caso Adão não obedecesse. Né? Essa ordem era como se fosse um pacto, uma aliança, um acordo, e o termo do acordo precisaria ser cumprido, né? Sob pena da consequência da quebra desse acordo acontecer. Lembra que o Senhor deu ao homem uma ordem, disse: Não comas, certamente morrerás. Então Adão precisava fazer a sua parte no acordo, obedecer ao que Deus fez. Então qual seria o centro da atenção de Adão? Bom, Adão tinha liberdade da escolha, de obedecer ou não obedecer. Então o centro da vontade de Adão, da escolha de Adão, era obedecer. O foco dele era atentar para aquilo que Deus havia lhe ordenado, né? Então ele precisava estar sempre atento, alerta para essa ordem. Deus falava, Deus fala assim: Não coma, certamente morrerá. Então a condição para que Adão continuasse vivo era qual? Não comer do fruto. Esse deveria ser o foco de Adão. Então Adão meio que se opôs a Deus? Na sua escolha de desobedecer, ao não atentar àquilo que Deus ordenava, essa ordem de Deus, na verdade, era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que o homem vivesse eternamente na sua presença. Né? Adão não atentou isso e resolveu fazer a sua própria escolha. Essa escolha nasceu do seu eu, do seu ego, que é a sede da sua alma. Então, na sua alma, Adão escolheu se opor contra Deus. Quando ele se opõe contra Deus e se rebela contra Deus, ele se torna inimigo de Deus. Isso aqui, usualmente, nós conhecemos como a queda do homem. Então havia uma consequência dessa oposição? Essa oposição foi uma insurgência. Né? Adão se insurgiu e rebelou contra Deus, e a consequência que Deus havia falado para Adão aconteceu. Essa consequência foi a morte espiritual. Né? De Adão em diante se perdurou, e até hoje nos sobrevém essa maldição da morte espiritual como consequência da desobediência de Adão. Então a humanidade passou de ser amiga de Deus por conta da insurgência de Adão para ser inimiga de Deus. Né? Deus orientava Adão, como está morto espiritualmente, passa agora a perder essa orientação e se tornou inimigo de Deus e teve o seu caminhar agora fundamentado naquilo que Deus sente, ou seja, nos seus sentidos. Então não tinha mais a orientação de Deus para o seu caminhar. Os pensamentos de Deus já não chegavam até Adão. Pai, o que quer dizer natureza corrompida? Bom, ter uma natureza corrompida é basicamente deixar de ser a imagem de Deus, né? O ser humano foi criado à imagem de Deus. A palavra imagem no grego quer dizer sombra. O ser humano foi criado para representar Deus. A sombra de uma pessoa representa ela.
E nós precisávamos representar Deus, né, como criação de Deus. Quando nós perdemos essa imagem de Deus, nós dizemos que a nossa natureza ficou corrompida, já não mais refletia a imagem de Deus, já não era mais a sombra de Deus, né? Então, essa corruptibilidade da imagem de Deus em nós vai se manifestar através da decisão, da escolha errada de Adão em querer viver de uma maneira insubordinada àquilo que Deus tinha ordenado. Não comas, né? E aí, com essa decisão dele, passou a querer viver de modo independente, ou seja, resolveu viver fora daquilo que havia sido pactuado, naquele acordo, naquele pacto, aquela aliança que ele tinha. Não comas, certamente morrerás. O papel de Adão, o foco de Adão, vindo agora, era o quê? Era se centralizar, ficar atento ao que Deus havia ordenado. A Bíblia diz alguma coisa sobre isso? Nós precisamos ver Salmos 14, versículos 2 e 3. A palavra de Deus no Salmo 14, 2 e 3 nos diz assim: o Senhor olha dos céus para toda a humanidade, para ver se alguém é sábio, se alguém busca a Deus. Todos, porém, se desviaram, todos se corromperam, ninguém faz o bem, nenhum sequer. É isso que a palavra de Deus fala. Você sabe como a gente pode ter uma natureza corrompida? Bom, a natureza corrompida, como eu falei agora há pouco, né, ela é vista através de se viver de uma maneira que seja de insurgência contra Deus, de desobediência, de rebelião. Veja lá que eu li agora o Salmo 14, diz assim: todos se desviaram-se de buscar a Deus e também de não fazer o bem. Então essa é a forma como nós podemos perceber uma natureza corrompida. Não se busca a Deus e não se faz o bem. Quem é pecador, né, são pessoas más. O significado da palavra pecador é pessoas que praticam a maldade, né? Praticar a maldade é uma insubordinação aos pensamentos corretos de Deus, que são bons. E qual foi a consequência dessa desobediência? A partir do momento da desobediência, da rebelião, da quebra do pacto de Adão, a humanidade ela passa a sofrer a consequência dessa desobediência. Lembra que Deus fala: não comas, certamente morrerá. A morte que se apresentou ali foi a morte espiritual. Essa é a consequência. O que é uma morte espiritual? É ficar sem a presença de Deus. O homem passa então a experimentar essa morte que Deus havia alertado. Essa morte foi vivenciada pelo homem, não foi a física, né? Porque Adão ainda viveu mais alguns trocentos anos, 904 anos, se eu não estou enganado, não estou lembrado, né? Então essa morte foi a espiritual, ficou sem a presença de Deus. Essa é a consequência dessa desobediência. Me explica o resultado dessa morte. Bom, ao morrer espiritualmente, o homem sai da posição original, que era uma vida segundo a orientação de Deus, que é espírito, em seu espírito, né? Já que o homem era imagem de Deus, Deus se comunicava com o homem no seu espírito, onde recebia total orientação dos pensamentos de Deus, que surge de uma vontade que a gente vê lá em Romanos 12:2, que é boa, agradável e perfeita, né? E desse jeito passa a viver uma vida baseada, já que não tinha mais essa comunicação com Deus, ficou sem comunicação, o homem passou a viver baseado naquilo que vê e que sente, né? Ou seja, começou a viver pelos seus sentidos. A sua alma passou a governar um ser que o seu espírito existia, mas estava morto para as coisas de Deus, né? Então essa orientação divina, essa comunicação divina foi perdida. O homem foi expulso do Éden e perdeu a comunicação total com Deus, passando a viver sem a presença de Deus. Ou seja, uma vida sem comunicação, sem um contato com aquele que foi o seu Criador. Então é o mesmo que dizer que o homem ficou com o espírito adormecido para Deus? O homem ainda continua possuindo o espírito, mas
Ao mesmo tempo, esse espírito está insensível a Deus, às coisas espirituais. Podemos dizer que ele está adormecido, morto para as diretrizes de Deus, para as orientações espirituais de Deus. E assim ele passa a não ter acesso à presença de Deus e à sua orientação, os seus pensamentos, que a palavra de Deus nos fala que são mais elevados do que os nossos. Nós temos pensamentos humanos, mas Deus tem um pensamento, como eu falamos agora, que surge de uma vontade que é boa, agradável. Mas por que o homem não podia se comunicar com Deus? Porque Deus se comunica. O espírito do homem tem basicamente umas 3 funções importantes. Existem mais umas outras 2, 3 também, mas as mais conhecidas são consciência, comunhão e intuição. A intuição é onde Deus se comunicava com o homem, intuição espiritual. Era através dela que Deus se revelava a Adão antes da queda. Se o espírito do homem se encontra inerte, ou morto, ou adormecido, né, Deus não tem como, né, se revelar ao ser humano, né, com a morte desse espírito, com essa morte espiritual. Então, se o espírito está adormecido, essa intuição, que é uma função do espírito, também está adormecida, né? Se tornou a parte que não recebe mais qualquer instrução, qualquer ensinamento que provém de Deus. O pecado nos tira do caminho? Boa pergunta, muito boa pergunta, né? O pecado, literalmente, é sair do caminho. Qual o caminho? O caminho que vai nos levar à vida eterna. Quando o homem fica insurgente contra Deus, desobedecendo ao pacto, à aliança que Deus tinha feito com ele, não come que tu vai morrer. Ele saiu do caminho. Foi colocado 2 querubins, espadas flamejantes. Não estou lembrado se foram 2, mas foram colocados querubins, eu acho que foram 2. Espadas flamejantes na porta de entrada, que leva ao caminho da árvore da vida. Para que o homem não fosse comer o fruto da árvore da vida, estando na condição de pecador. E aí a gente vê Jesus falando: eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, para você ter de volta a presença do Pai, você precisa ter Jesus, que é o verdadeiro caminho. Jesus vem e nos coloca novamente na posição de andar no caminho. Por isso ele é o caminho. E aí ninguém vai a Deus se não for por Jesus Cristo, né? Foi ele quem pagou todo o preço. Então, eu posso dizer que o estrago que essa insubordinação a Deus fez foi justamente nós sairmos literalmente do caminho, né? Uma criação inteira caiu, saindo do caminho proposto por Deus por conta de rebelião de Adão, da escolha errada de Adão. Nós precisamos aprender a fazer as nossas escolhas sempre perfeitas, sempre certas. Nós estamos na altura de um varão perfeito, né? Essa altura de varão perfeito no grego significa não estar 100% maduro para fazer as escolhas certas, perfeitas. Então eu não me encontro na altura do varão perfeito. O pecar, ele acontece não por causa da velha natureza adâmica ou da nova natureza de volta à imagem de Deus. O pecar acontece na minha escolha, na minha vontade de pecar, né? Eu não estou preparado, mas isso não me torna um cara que vive pecando. A palavra de Deus diz que aquele que vive pecando é filho do maligno, né? Nós não somos filhos do maligno, somos filhos de Deus, mas vamos cometer pecados que serão deslizes. Mas a nossa vida não é mais pecado. O que é o pior para os homens? A pior coisa para o ser humano, no meu ponto de vista, não, isso é notório. A pior coisa do ser humano é ter uma vida assim, na presença de Deus. Foi assim que a humanidade ficou através da queda de Adão, pecado de Adão, né? Qualquer cristão precisa entender de uma forma plena que a sua rebeldia, que vai gerar o pecado, vai trazer como consequência a separação dele com Deus. A palavra de Deus nos diz que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Então, quando uma pessoa peca, ele vai para trevas exteriores. Em Mateus fala sobre isso, capítulo 8 fala sobre isso, né? E trevas exteriores
a luz de Deus não está presente. É preciso voltar, ter espírito de contrição, se arrepender e não praticar mais, né? Então, dessa maneira, a gente pode concluir que não existe nada pior para um ser humano de ter uma vida sem a presença de Deus e seus pensamentos. Não existe. Porque os pensamentos do homem surgem de um coração que é enganoso, né? Muitas das vezes pensamos que estamos certos, mas estamos errados. Nossos pensamentos não são melhores do que Deus e nunca serão. Lá em Romanos 11, diz que há profundidade de riqueza no saber e no conhecer de Deus. Os pensamentos de Deus, eles sobrevêm dessa fonte profunda de conhecimento e saber. Não houve ninguém antes dele que ele pudesse recompensar. Então, né, falando sobre isso, é correto afirmar que não há uma condição pior para o homem do que uma vida sem a presença de Deus. Há algum outro caminho? Bom, a Bíblia nos informa no livro de Deuteronômio que Deus coloca 2 caminhos para nós. Caminhos de vida e de morte, o caminho de bênção ou de maldição. Está lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículos do 15 ao 29. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor, teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor, teu Deus, te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuires. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então foi Deus que criou a maldição? Bem, muitos creem que a maldição é algo que foi criado pelo inferno, dando crédito a Satanás por tudo o que é maldição. No próprio mundo evangélico, por exemplo, percebemos um grande número de crendices, mas é bom ressaltar que toda a fé sem nenhuma base bíblica tem inclinação para uma fé mística, supersticiosa e que vai nos levar, inclusive, para a religiosidade. A palavra maldição não vem do ocultismo. Longe disso, é uma palavra bíblica, é algo que não deva ser menosprezado. A palavra de Deus mostra que é o próprio Deus quem cria o caminho da maldição. Vamos voltar lá para Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, para sermos mais exatos. A palavra de Deus diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. O que o cristão precisa saber sobre as ordens de Deus? Todo cristão deveria saber que as ordenanças de Deus são todas elas razoáveis e realizáveis. Neste versículo de Deuteronômio 30, por exemplo, Deus orienta o seu povo a seguir o caminho de vida e de bênção, e ao mesmo tempo ele alerta sobre as consequências caso o seu povo escolha o caminho de morte, um caminho de maldição. Ele diz inclusive assim: escolhe, pois, a vida, a bênção, para que vá bem tu e a tua semente, a tua descendência. Então, Deus faz escolhas pelos homens ou eles têm um livre-arbítrio? Veja bem, desde o início da criação de Adão, o primeiro homem que foi criado, Deus deu a ele um poder, concedendo-lhe
liberdade, chamado de soberania de fazer suas próprias escolhas. Aqui é muito importante destacar que nem Deus, nem Satanás podem fazer escolhas pelo homem. Eles podem influenciar para que o homem tome escolhas certas ou erradas. O que é anátema? A palavra de Deus menciona sobre o anátema. Anátema é o nome dado à maldição que advém quando se quebra um princípio, uma ordem, um mandamento, né? Essa foi exatamente a maldição que alcançou a humanidade através da escolha de desobediência, de insurgência de Adão. E como Satanás consegue atingir o homem? Foi através da desobediência de Adão que Satanás passou a possuir a legalidade, aquilo que nós podemos chamar de jurisdição, que nada mais é do que julgo, autoridade e o domínio para atingir o homem, através da escolha errada, da rebelião, da desobediência de Adão. Então, Satanás até hoje age através dessa legalidade, ou seja, age através da desobediência do homem. Ele atrai para si a maldição e Satanás o aflige, o atinge com a legalidade. Então, digamos que o pecado é a legalidade que o diabo tem para nós atingir? Sim, ele atinge a humanidade com o pecado e a sua penalidade, ou seja, ele age realmente de uma forma severa e sem trégua, ele não dá trégua nunca, ele sempre vai agir, o diabo é o diabo, né? Essa penalidade, por exemplo, é uma enfermidade que vai atacar teu espírito, tua alma e o teu corpo, né? Como assim? A legalidade dá chance de o homem adoecer o espírito. Adão teve um espírito morto das coisas espirituais, por orientação de Deus. Adão teve a sua alma enferma, né, estava condenado à morte. E Adão teve o corpo atingido também pela enfermidade física. Então, através disso, ele usa as suas inverdades diabólicas para degenerar as verdades de Deus, consumindo assim suas obras. E quais são as obras de Satanás? Roubar, matar e destruir. O próprio Jesus fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E qual foi a ação de Deus para a humanidade? A resposta de Deus em favor do homem adâmico, ou seja, aquele que descendeu da natureza corrompida de Adão através do seu pecado, foi a do seu Filho unigênito, Jesus, se manifestando na cruz para desfazer todas essas obras de matar, roubar e destruir do diabo. Jesus já fez tudo, né? E já desfez as obras do diabo. Ele veio para desfazer as obras do diabo. A palavra de Deus nos fala em 1 João, capítulo 3, versículo 8, justamente sobre isso. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus já desfez as obras do diabo. Qual é o significado de estar consumado? Bom, foi na cruz de Jesus Cristo que todas essas obras que o diabo vinha para roubar, matar e destruir foi desfeita, tá? Nessa cruz de Cristo. Então Jesus oferece ao homem, a partir de então, a chance de sair do domínio e jurisdição de Satanás, do caminho de morte, do caminho de maldição, né? Oportunizando a chance de qualquer homem ter de volta a presença de Deus a partir do momento em que Cristo fala, está consumado, já desfiz todas as obras do diabo, agora entre no caminho, eu sou o caminho. Tá? Um caminho que vai nos levar para a vida eterna com Deus. Mas o que é preciso para obter os benefícios deste estar consumado? Bom, Jesus na cruz trouxe a redenção para toda a alma quando redime todos os pecados, trazendo assim a cura para tudo aquilo que o pecado produzia na alma, que enfermava a alma do homem e que o afastava de Deus, né? Afastava da presença de Deus. Para isso, basta que o homem confesse aceitar o seu senhorio. O apóstolo Paulo categoricamente afirma sobre isso. Está lá na palavra de Deus, no livro de Romanos.
Romanos capítulo 10, versículo 9 diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Qual é o benefício do corpo de Jesus na cruz por um homem? Qualquer pessoa, primeiramente, deve confessar ao senhorio de Jesus. Depois, pela fé, crer que ele foi ressuscitado dentre os mortos. A palavra de Deus fala assim, que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então, precisamos confessar por fé que ele ressuscitou dentre os mortos, para que, e somente assim, tomar posse da salvação que Cristo concede. A palavra salvação, literalmente, significa cura. Então, se eu estou curado, eu também estou curado no meu espírito, na minha alma e no meu corpo. Jesus traz cura para o corpo quando nos redime na mesma cruz de todas as nossas enfermidades. O profeta Isaías nos traz essa afirmação. Lá no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 5, a palavra de Deus nos fala assim: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Salvação e cura são benefícios que Jesus nos deu na redenção? Bom, esses dois benefícios são redentores, que nos mostram um Deus que nos proporcionou em Cristo a redenção. Eles estão à disposição para todo homem que se relacionar corretamente com Jesus e a sua cruz. Lembrando que as obras de Satanás já foram desfeitas por Jesus na sua cruz. Pedro relata que o homem que se relacionar de forma correta com Jesus e sua cruz terá acesso aos benefícios que tal cruz lhe dá, pois já está consumado. Vejamos então o que fala a palavra de Deus no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Mas como eu posso andar no caminho de bênção e de vida? Para se andar no caminho de bênção ou de vida, precisamos ser obedientes. Você viu que Adão saiu do caminho ao pecar, ao desobedecer, ao se insurgir, ao se rebelar contra aquilo que Deus tinha ordenado. Então é preciso que sejamos obedientes na prática daquilo que a palavra de Deus nos fala. Somente assim nos tornaremos obedientes a Deus. E aí vamos estar aptos ou estar andando no caminho de vida ou de bênção. É nessa hora que a nossa fé começa a surgir. A fé é uma fé obediente. E seremos sempre bem-aventurados em tudo que realizarmos. A palavra de Deus fala lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 25, justamente sobre isso. Ela diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, nós sabemos que o Evangelho é uma lei perfeita, que dá liberdade para todas as pessoas. Se examinarmos adequadamente e não esquecermos desse estatuto, mas o praticando sempre, seremos totalmente bem-aventurados, ou seja, abençoados pelo próprio Deus em tudo que fizermos. Não tem nenhuma outra resposta para sermos bem-aventurados, abençoados. É andar num caminho de obediência àquilo que Deus fala, atentar, coisa que Adão, nosso primeiro Adão, não fez. Mas você vê que o nosso último Adão, Jesus Cristo, dizia assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então a obediência de Cristo nos trouxe essa redenção de Cristo, é o nosso modelo. Pense nisso.